na hora que o irmão Eli me convidou para estar pregando nessa noite, confesso até que eu falei assim: Jesus, como é que eu vou fazer? O pregador lá, ele me chamou ontem. O pastor tem sempre me ensinado, ó, o pastor tem que andar sempre preparado. Você não adianta, você não chega na hora, não vou pregar. Misericórdia, né? Então a gente tem que estar disposto a fazer a obra de Deus. A gente tem que sempre dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 19. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Bem, irmão, só tem uma passagem interessante, bem conhecida dos amados irmãos. Como o Henrique tinha feito convite para mim, eu teria que trazer falando sobre algum homem na Bíblia, para dar um exemplo, trazer para nós essa noite. E nessa mensagem ali, que eu estava pensando no decorrer, estudando e pedindo a direção de Deus, que sem a direção de Deus a gente não faz nada também. E ali me ficava muito frisado ali, falava-se sobre multidão e a forma com que Jesus tratava um a um. E o que me chamava mais atenção, até mesmo com o trabalho que os irmãos, a irmã Cida também foi lá no Rio, o pastor também foi, no discipulado, o que me chamava atenção ali, quando Jesus chegava, se a gente pegar um exemplo, lá no monte, quando ele está na transfiguração, ele vai e chama 3, Pedro, Tiago e João, e vai trabalhando com cada um, a forma também quando ele chama Pedro, e instrui Pedro sobre a questão do perdão. E ali também nessa situação, Zaqueu não era um apóstolo, mas me chamou a atenção ali naquela questão. Ele teve todo aquele momento para chegar, ver quem era Jesus, subiu uma árvore. Você vê que, se a gente entender ali, Jesus não pegou e chamou, falou assim: Zaqueu, convém na tua casa. O que me chama a atenção ali, como Jesus sabia o nome dele. Às vezes isso passava até no coração. Se a gente colocava no lugar de Zaqueu e ficar analisando: poxa, ele sabe meu nome. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele sabe o que você tem no coração, ele sabe o que você está pensando, ele sabe por que você está passando. A gente se encontra numa dificuldade, numa luta, a gente não sabe o que está acontecendo, mas Deus sabe. Nós sabemos que o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar, o que a gente está pensando. E Jesus ele entra na casa de Zaqueu. Você vê que o texto mais à frente vai falar: hoje veio salvação em tua casa. E quantas das vezes a gente se encontra com o coração fechado para Jesus? A gente não abre as portas. Lá em Apocalipse fala, né? Eis que estou à porta e bato. Entrarei e cearei contigo, e ele comigo. Mas se a gente não colocar isso em prática, deixar Jesus entrar no nosso coração, ter uma mudança de vida, de caráter, a gente entende que o Evangelho é transformação. A gente entende que o Evangelho é confronto, transformação, deixar o nosso eu cair, deixar Deus agir em nossas vidas. Eu falo para vocês que quando eu iniciei minha caminhada, eu passava antes de eu ser da igreja, eu detestava, rapaz, mas quando falava para mim em igreja, e quando se falava para tocar corinho de fogo, é que eu ficava com mais raiva. Hoje eu até canto corinho, né, Cida?
Você vê como é que Deus muda. E foram parar do lado da minha casa. Interessante, né? Tantas vezes eu corria, via convite e falava, não, vamos para a igreja. E vou nada, quero saber de crente, não. Hoje eu tenho desejo até de ser pastor. Você vê como é que Deus faz. Às vezes a gente pensa assim, o fulano não vai dar em nada. Vai sim. Você não sabe o que Deus vai fazer. Deus tem uma obra na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Mas se a gente não colocar na posição, não vai. E nisso, quando eu comecei a caminhada, eu até brincava com os irmãos lá do lado, dizer que eu acho que era até criança na época. Mas chegava e começava a rádio pastor lá, né? De manhã cedo, 7 horas da manhã, aquilo me irritando, rapaz. E eu, quando era do mundão, gostava daqueles rock bravo, só doideira. Misericórdia. E nisso estava iniciando a construção da igreja de Ciberlândia. O que mais me irritava, começava a rádio pastor de manhã cedo, conversação deles lá, cantar. Quando começar a cantar corinho, eu ficava nervoso. Eu queria aumentar o volume do meu rádio no último também. Falei, não, agora também vai começar a briga. Eles de lá ou de cá. E vai, e vai, e vai. Para alguns aqui conhecem, o Francisco conhece o seu xará lá, né? Foi o que lutou muito comigo lá do lado. Rapaz, lá essas doideiras aí, cara. E lá eles levantando a lajotinha deles lá, do lado da minha casa. Um certo dia eu deixei Jesus entrar na minha casa. Glória. Assim como foi a situação quando teve Zaqueu. E aí você vê a mudança. Você vê a situação ali, publicando. Hoje eu estava até pesquisando lá. Você estuda todo dia a pregação, né? E falava sobre a questão lá de tinha os fariseus, tinha os saduceus. Isso até alguma das vezes eu falei no discipulado para os juvenis. E estava ali a situação, publicano era cobrador de impostos. Só pode até me corrigir se estiver errado, né, pastor? Mas o que acontece? Você vê que ele fala para Jesus, mais à frente ali: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. Você vê a mudança que entrou na vida de Zaqueu. Às vezes a gente não enxerga a mudança do nosso próximo. Você vê ali quando a pessoa entra de uma forma na igreja e sai na outra. Transformação. Nessa noite nós temos que deixar ser casa do Senhor. Nós devemos ser casa do Senhor, igual o Senhor fazer aquela limpeza, tirar aquela poeira debaixo do tapete ali, ó, que está sujando o pecado. Ou uma circunstância da vida que está te atrapalhando, não sei. Só o nosso Deus sabe. Voltando ao meu testemunho, aí o que acontece? Eu entrei para a igreja. Meu início de caminhada, estava passando uma dificuldade, não só de questão de emprego, estava desempregado também, mas o que estava me afetando mais era a questão de relacionamento. Eu falo para os irmãos vão rir. Toda vez que chegava o carnaval, acabava meus namoros. Eu nunca passava de 1 ano de namoro. Não sei o porquê, mas toda vez, eu falo para vocês, eu tenho uma raiva do carnaval. Não só porque é festa da carne, mas também que acabava todos os meus namoros. Todo meu namoro acabava, carnaval acabava. Chegar carnaval, acabava o namoro. A Dani está até rindo aí, né, Dani? Mas enfim, isso o que eu tenho como, além do pastor, mas como amigo também, chegou, me ajudou muito, foi meu padrinho de casamento. Hoje já não está mais nesse Ciberlândia, mas está na presença de Deus ainda, que é o irmão Carlinhos. E ele falava muito para mim, falou assim: você está começando sua caminhada, você está falando essa situação para mim. Eu me abri com ele, falei assim: poxa, eu não sei o que acontece, eu quero constituir uma família, eu quero ter uma família feliz, quero terminar aquilo ali que você está vendo na minha casa. Eu quero uma pessoa para chegar e cuidar do meu velhinho. Meu velhinho era meu falecido avô. Eu quero uma pessoa para cuidar, me ajudar a cuidar. E nisso ele falou assim: ó, faz um propósito com Deus. Você comentou comigo, seus namoros não passam de 1 ano. Você pega e faz o quê? Ora a Deus, faz um propósito. Eu peguei e fiz. Falei: Senhor,
Se essa pessoa que o Senhor me arrumar passar de 1 ano esse relacionamento e passar o carnaval, continuar o namoro, é essa pessoa que o Senhor colocou na minha vida. E isso se passou, irmãos. Conheci a Carla, já estava já antiga de igreja, o pastor viu ela pequenininha, né? E eu às vezes até me emociono a falar disso, porque eu tenho para mim que a pessoa de Deus que colocou na minha vida. Porque nos momentos de dificuldade, ela mais me ajudou. O barrigão lá, o pastor lembra quando estava para ganhar a Camille, ela levou ele no hospital, quando ele estava fazendo um tratamento contra o câncer. Eu não largo não, não largo. Minha varoa não abre mão não. E eu falo para vocês, ali a gente namorou durante 1 ano, passou mais 2 anos, foi noivado e foi o casamento. E foi tudo promessa de Deus. Glória a Deus. Minha sogra não tinha condição nenhuma. Deus levantou uma varoa um dia na igreja, na pregação, e falou que ia dar um casamento de rico para ela. Na época foi uma festança, não sei como, irmãos. E a Cida, se quiser perguntar para a Genoveva, ela vai deixar assim, não vai mentir não. Ela vai falar que ela foi presente, foi testemunha. Essa semana mesmo ela brincou comigo lá no banco. Ó, eu casei esse rapaz aí, tá? Falando junto com os vigilantes. Os vigilantes brincando e tal. Ela falou assim: ah, você conhece? Eu conheço. Para você ver o que Deus faz na vida da gente. Mas se a gente deixar, a gente como casa, deixar ele entrar. A gente vê lá em Deuteronômio não, no livro de Josué, escolheis a quem escolher a quem deis servir. Escolher a quem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloca isso em prática. Às vezes a gente olha assim, mas circunstância da vida. Mas se a gente for como casa, o Senhor trabalha. E eu falo para vocês que quando chegou lá, tinha 2 cômodos só construídos. Hoje em dia o Senhor me deu a casa lá. O pastor já até foi lá em casa. Né? Não é grande, mas é com oração de mãe. Mas eu falo para vocês, na caixa que for chegando, eu tenho meus filhos, trago eles para a igreja. Vocês veem que vira e mexe, eu trago o Cauã. A Camille tem dia aqui que ela fica brincando aqui na escola dominical. Ensina o caminho que o teu filho deve andar. Mas o que? Deixando Deus como casa, como centro. Que Ele venha entrar na nossa casa, no nosso coração. Interessante que vocês vejam essa questão que Deus trouxe para mim falando sobre casa quando Ele entrou na casa de Zaqueu. Interessante que você vê que quando Jesus fala lá para os fariseus, né? Destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. A palavra de Deus nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo, que nós viemos nessa noite deixar o Espírito Santo trabalhar. Naquele momento eu fiz a oração, fiz o propósito, paguei o preço. Hoje Deus me deu uma varoa bonita, né? O pastor até aquele dia perguntou lá no sinal, a Carla vai me desculpar, mas ela, não, aí vai ficar aquele, mas a gente sempre tem o nosso amor. Hoje ela não veio, mas eu falo para vocês, ela ama também essa igreja, ama o pastor, nós amamos muito vocês, estamos felizes por esse tempo. Eu até fico maravilhado, porque a oportunidade para trazer a palavra, né? Francisco até brincou comigo ali, falou, você foi pego de novo, não deixou correr não. Mas eu falo para vocês, irmãos, eu estou começando a deixar Deus agir, trilhar o meu caminho. Nós, como casa de Deus, nós sabemos que nós temos que pagar nossas contas, pagar nossas dívidas, mas se Deus não estiver na frente, como é que fica o negócio? Fica difícil, não fica? Se Deus não estiver no controle, fica difícil. Casei, hoje estou fazendo
Pô, 9 anos de casado. 9 anos que a Carla tá me aguentando. Chato. Mas, além disso, eu não sei se eu já comentei aqui, mas o Erli falou sobre questão de emprego. 2017 eu passei, 2017 e 2018 foram anos tão corridos, tão difíceis para mim. Perda, mas eu tive vitória. Em meio a essa perda eu tive vitória. O pastor até falou questão de salvação. Eu louvo a Deus pela vida do pastor que batizou meu avô. Não queria voltar para a igreja de jeito nenhum. Falou, não volto. Eu disse, rapaz, para com isso. Eu comecei, você sabe, né? Quanto mais velho, mais teimoso. Mas que Deus volta até ser criança. Faz pirraça. Eu louvo a Deus porque o pastor batizou ele no hospital. Não foi isso? O pastor é prova disso. O Espírito Santo também é prova. E nesse período, foi em setembro, vai ter uma festa de louvor rural. Os meninos aqui estavam naquela época, foi em 2017. O pastor estava lá ainda. Poucos aqui sabiam, mas eu fiquei desempregado naquela época. Com a minha filha para nascer, meu avô doente. Eu falei assim, Senhor, misericórdia. Às vezes a gente até questiona, né? Senhor, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas às vezes ainda é pouco. Você vê que Zaqueu ainda falou 4 vezes mais. Eu vou doar aos pobres. Eu te pergunto nessa noite, o que você tem feito para Deus? Numa pregação, eu não esqueço o que o pastor falou, né? De um rapaz que falou que eu faço como se eu estivesse trabalhando para Deus. Muitas das vezes a gente, na obra, a gente não faz isso. Aí nesse período, fui lá em Resende, que ele usava uma cânula. Não sei se alguém já viu. A maioria quem faz tratamento de câncer na laringe tem um aparelhozinho que coloca na garganta, que vai lá e faz o tratamento. Aí o que acontece? A gente foi lá em Resende para comprar. Não sei se alguns aqui conhecem, tem um prédio muito famoso ali em Resende, que é a CDL, onde tem um monte de empresa ali. Aí na hora eu falei assim, eu vou deixar você e a Carla aqui e vou lá entregar o currículo. Fui entregar o currículo. Até essa empresa ela presta serviço para ter jogo. Fui entregar o currículo. Na hora que eu estou descendo para voltar do elevador, a mulher me chama, você quer fazer entrevista? Amanhã, você quer vir amanhã? Você vai trabalhar? Eu falei, não estou não, mas é pra já, se quiser faça agora. A menina até riu, falou assim, não, você volta aqui amanhã, 10 horas da manhã. Voltei, pô. Foi depois da festa do louvor rural. Minha esposa tinha falado aqui, ó, tá passando a situação, mas passa pela prova dando glória a Deus. Não é isso o hino do Lázaro lá? A gente tem que passar assim. A dificuldade ela vem, mas vem que a gente vai saber que lá na frente a gente vai alcançar a vitória em nome de Jesus. E eu acredito que você também vai conseguir a sua vitória. Aí o que acontece, irmãos? Peguei e fiz entrevista. No outro dia foi o gestor. Passei a entrevista. Essa empresa com a qual eu estou trabalhando, já estou para fazer 2 anos. Honra e glória do Senhor, até que me ajudou o Senhor e vai continuar me ajudando em nome de Jesus. Enfim, cheguei em casa no segundo dia do gestor. Quando pensa que não, estou juntando minhas coisas, que tinha situação no outro dia, ia ter que levar o meu avô para barra. Aí o telefone tocou. Essa empresa que eu entreguei o currículo, tinha entregado em 2016. Depois de 1 ano ela veio me chamar para fazer entrevista. Falei assim, e agora, rapaz? Passei com o gestor, ia ficar aguardando só exame. Mas enfim, ó, o celular está até tocando. Eu até lembrando daquele momento, o telefone tocando em casa.
acontece? Peguei, atendi o telefone, o rapaz me falou, ó, tem uma vaga aqui, cara, para vigilante, só que é vigilante almocista. Não sei se vocês ouviram que na lei trabalhista, que a bênção do Temer foi lá e aprovou esse negócio de trabalho intermitente. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui? Não, né? Trabalho intermitente é como se fosse você tem um período de 8 horas trabalhar, salário inteiro. Trabalho intermitente, você trabalha metade daquele horário com a metade do salário. Eu confesso aos irmãos, eu não sei como. O carro para pagar, conta para pagar, correria com meu avô, por causa de gasolina, corre para lá, vai para cá. Eu não sei como que o Senhor me sustentou com R$800 durante 9 meses, sem deixar dívida nenhuma. Glória a Deus. Dando dízimo, não sei como. Eu falo para os irmãos, foi um milagre de Deus, eu não sei como. Fiquei os 9 meses. O ano passado saiu uma promoção. Eles colocam assim: você entra como redução de almoço, passa esse período de experiência, você vai para o horário integral. O salário é maior. Hoje eu estou para a regular de Senhor nesse horário. Mas aí, irmãos, o fator crucial desse meu testemunho é que meia crise e meia dificuldade, falei da casa, que nós somos casa e templo do Espírito Santo de Deus. Deus me deu a oportunidade de escolher 2 empregos. Quando eu estou na Oncobar, já estava tudo exame feito, carteira já estava na mão da empresa de segurança. A Peugeot me liga: você quer trabalhar? Ó, falta só exame. Você começar dia tal. Agradeci. Deus me deu a oportunidade de dispensar a Peugeot. Fiquei até assim, zóio regalado. Falei assim: Senhor, que isso? Quantas das vezes, né, Renan? Você lembra aquela época que a gente conversava tudo? Que o Renan trabalhou comigo embaixo, aqui na Fumidiza, ali na Volvo. Quanto tempo chegou assim, passava aqueles homens ali, você pensava assim: poxa, lá, Volkswagen, Peugeot, Nissan, paga salário bom. Mas eu falo para vocês, maior do que salário ou qualquer outra coisa, você está na presença de Deus. É verdade. Glória a Deus. Salário não te dá nada não, irmão. Quem dá é o Senhor. A gente sabe que a gente tem que devolver o dízimo, aquilo que o Senhor sustentou durante o mês. Mas eu falo para vocês, irmãos, o que vai mais valer para a gente é a nossa salvação. Você vê que lá no final do texto, o que está escrito lá? Hoje veio salvação na tua casa. A gente às vezes questiona a situação, não estou passando por isso, mas vem salvação. Vem a proteção de Deus, vem o mover de Deus. Deus, ele moveu durante 9 meses, ali na dificuldade, ele me sustentou. Eu quero dizer nessa noite que Deus te sustenta também. Aí a gente encontra nessa dificuldade, mas Deus ele sustenta. Amém? Mas eu estou maravilhado até comigo mesmo. Glória a Deus. Alguns dos irmãos aqui já me conhecem lá de tempo antigo. Era raro pregar lá em Cidelândia, pregava quando tinha consagração, algum outro tipo de trabalho. Sempre fui voltado para o louvor. Mas um dia o Senhor tocou no meu coração. Hoje eu estou disposto a fazer a obra, não importa onde estiver. No serviço lá tem alguns até me chamam de pastor lá. Às vezes eles chegam lá, tem hora que eu vou ter que ligar para o senhor, tá, pastor? Aqui, ó. Tem hora que eles com aquelas perguntas difíceis, fica assim, misericórdia. Mas eu tenho louvado a Deus porque Deus tem me dado discernimento para responder. Peço a Deus para ter sabedoria, porque não é fácil, irmãos. Até mesmo semana passada,
Eles perguntaram para mim, poxa, por que tem tantos lugares ainda que não se ouviu de Jesus ou já ouviu na terra e tal? Eles perguntaram para mim. Eu dei o exemplo das igrejas na África, falei outros exemplos para eles, mas eu falo para vocês, o que eu respondi para eles foi o seguinte: olha, muitos devem ter ouvido só falar, mas não conheceram. Eu quero te dizer nessa noite que quando você tem Jesus na sua vida e há uma transformação, ali você conheceu o Senhor Jesus verdadeiramente. Verdadeiramente Jesus ele entrou na sua vida. E nessa noite nós, como casa do Espírito Santo, assim como Zaqueu, Jesus entrou na casa dele, que você nessa noite venha deixar o Senhor Jesus entrar na sua casa e mudar a sua vida. Glória a Deus. E mudar para melhor, em nome de Jesus.